Hoje é o quarto vídeo da série Diário de Estudante e no vídeo de hoje eu vou te ensinar, vou te mostrar na verdade qual foi o caminho que eu percorri até chegar numa nota 1000 em uma redação modelo Enem. Continue assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem-vindo ao meu canal, muito prazer, eu sou a Júlia Galvão e você tá aqui no Diário de Estudante. E antes de começar o vídeo eu já vou explicar pra vocês como é que acontece, de onde surgiu essa nota 1000. Lá no Símbios, no meu colégio, quem já tá acompanhando a série há mais tempo já tá habituado, né? Eu falar do colégio e tudo mais. Todas as terças nós entregamos uma redação, ou seja, uma redação semanal. Isso é muito bom, gente. Pensa agora no fim do ano a quantidade de redações que eu já fiz só esse ano. E todas as redações são no modelo dissertativo argumentativo e a escola disponibiliza para os alunos uma equipe de correção. Então tem corretores do colégio realmente que seguem ali à risca toda a grade de correção da redação do Enem. E foi numa dessas redações que eu obtive a nota 1000. Eu tava naquela fase no começo do ano que era assim, ó. 800, 880, 800, 840, 880, 800, 880... Não saía do 800, eu não ia pro 700, mas também não saía do 800. Eu não chegava ali no 900, não chegava no 1000. Até que eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa de errado. E o primeiro erro que eu detectei é que eu entendi que eu não estava estudando pra fazer redação. Eu sentava e escrevia sem nenhuma técnica. Achava que só inspiração bastava. Esse ano lá no Símbios eles fizeram um projeto muito bacana, que foi um projeto que chama Descomplicando as Competências do Enem. Então, assim, os meus dois professores, o professor Petras e o professor Jairo, eles deram como se fosse uma específica de redação, que é muito legal, né? Porque tem tanta gente que precisa procurar fora do colégio e tal, específica de redação. Lá eles deram esse curso para os alunos, gratuito, sem cobrar nada. E formularam um material muito completinho, muito redondo, muito bacana. Quando eu vi esse curso que o colégio disponibilizou, eu falei assim, gente, calma aí, Júlia, você tá querendo fazer redação sem estudar pra isso? Um material super completo, que eu nunca tinha tido acesso, que eu nunca tinha lido. Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava estudar pra fazer a redação. E aí eu comecei a pontuar quais eram os meus erros mais frequentes e comecei a ir mais nos plantões de redação, porque na escola à tarde tem uma espécie de sala que ficam os corretores lá e a gente pode tirar as nossas dúvidas e tal. E aí eu comecei a pegar as minhas redações antigas e fui olhando pelas competências mesmo, onde que eu tava errando mais. Vi que tava tendo uns problemas gramaticais, tava tendo alguns problemas na proposta de intervenção. Então eu fui anotando, fui lendo as minhas redações antigas e fui vendo no que eu tava perdendo mais pontos. Ou seja, passo 1. Busque a ajuda do profissional, busque a ajuda do seu professor, do seu corretor. Releia as suas redações. Entenda que para fazer redação é preciso estudar sim. E veja o que você tá perdendo nota, vai anotando e pergunta, chega pro seu professor, chega pro seu corretor e pergunta o que eu posso fazer para melhorar isso aqui. Segundo passo, projeto de texto. Eu realmente tiro o chapéu para quem consegue tirar uma nota 1000 sem fazer um projeto de texto. Mas vamos lá, talvez você não saiba o que é um projeto de texto. É o seguinte, vai ser umas anotaçõezinhas, um planejamento, uma estruturação que você vai fazer do seu texto antes mesmo de fazer o rascunho. Ou de fazer já lá na hora, não vamos ver se você for acostumado. Meu texto é dividido em 4 parágrafos. No primeiro deles, a introdução começa sempre com uma retomada. Essa retomada é eu mostrar o tema de uma maneira mais ampla, com um contexto histórico, com a inserção de um pensamento filosófico, sociológico, ou talvez de um conhecimento geográfico. Depois dessa retomada de interdisciplinaridades, que eu sempre faço, é a minha primeira frase do texto, é uma interdisciplinaridade, porque aí eu já consigo garantir a minha notinha ali no conhecimento de mundo. No momento da minha introdução é sempre uma contextualização aqui no Brasil, é eu trazer o tema para a realidade brasileira. E depois eu já apresento a minha tese, estabeleço minha tese, sempre deixando bem claro 2 núcleos de tese. O que são esses núcleos de tese? O primeiro núcleo vai ser a coisa que vai resumir o que vai estar escrito no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. E o segundo núcleo vai ser aquela palavra ou aquela expressão que vai resumir o que vai estar contido no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Meu desenvolvimento sempre começa com uma afirmativa. E aí no restante do parágrafo eu venho com dados que eu posso retirar até mesmo
dos textos motivadores, com exemplos, com contextos históricos. Aí é a hora da gente colocar nosso conhecimento de mundo realmente a favor de argumentar aquela afirmação que eu fiz lá no comecinho do parágrafo de desenvolvimento. E depois dessa argumentação, eu venho sempre concluindo o parágrafo numa última frasezinha. E assim eu faço no segundo parágrafo de desenvolvimento também. Eu chego na proposta de intervenção, meu quarto e último parágrafo. O que eu faço? No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, no meu D1, eu trago para o meu texto o argumento mais forte, o problema mais evidente. E vai ser esse argumento, vai ser esse problema que vai ser a minha proposta de intervenção chave, a minha proposta de intervenção mãe, que vai ser aquela mais detalhada, mais elaborada. E uma coisa que os meus professores estão sempre batendo muito na tecla, pra gente tomar cuidado e sempre responder as perguntas. Quem fazer, o que fazer, como fazer e pra que fazer. Esse pontinho aqui é maravilhoso, do pra que fazer. Então introduza isso também na sua proposta de intervenção. 2 dicas adicionais e finais. Muita atenção para os elementos coesivos do teu texto. Tá, Júlia? Eu não tô entendendo o que você tá falando. O texto fica muito mais rico e coeso. O que é coeso? É estar interligadinho, é você perceber que as suas ideias estão costuradas. Não são palavras ou frases aleatórias. Sempre tomo muito cuidado com essas costuras que a gente tem que fazer por meio de conjunções, por meio de pronomes que retomam alguma coisa ou que anunciam outra. E essa atenção que a gente deve ter não é só dentro de um parágrafo. É necessário também você ligar as ideias do primeiro parágrafo com o segundo parágrafo. Todos os meus parágrafos, exceto a introdução, são iniciados com uma conjunção ou com expressões tipo primeiramente, a priori, ou depois por outro lado. Proposta de intervenção, toda proposta de intervenção minha começa com dessarte, conjunção conclusiva. E uma última dica é cuidado, corte, apare suas arestas gramaticais, gente. Ainda dá tempo, o Enem tá chegando, mas ainda dá tempo. 2 coisas que eu peguei firme pra aprender realmente foi o uso de vírgula e crase. Acreditam, gente? Eu apanhava super do uso de vírgula. Falei, não, pelo amor de Deus, se é só a vírgula que eu tô errando, bora sentar aqui e aprender vírgula. Peguei a teoria, estudei, não perdi mais nenhum ponto por causa de vírgula. Então, entenda quais são os seus erros gramaticais. Por exemplo, tá lá no meio da prova, quer usar uma palavra, mas não sabe como escreve. Não a use, pronto. Encontre um sinônimo, encontre algo que mostre a mesma ideia com uma outra palavra, talvez até mais simples. A gente precisa parar de pensar que para escrever um texto bem feito, a gente precisa fazer um texto difícil de ser lido, com palavras difíceis e não usuais. Não precisa disso não, a gente consegue fazer. Os meus textos não têm uma linguagem difícil. É com palavras usuais. Não confunda isso com uma linguagem coloquial. Dicas foram essas. Agora, se você ficou curioso e quer saber como foi a minha redação, eu vou ler pra vocês. Mas se você tiver sem paciência, pode pular pra frente. A proposta de redação foi: lixo, uma questão de cidadania. O advento da mais radical fase da globalização no século XX alterou profundamente os laços da sociedade com o consumo, gerando indivíduos dependentes do comprar. É evidente que essas alterações repercutiram diretamente no aumento expressivo do lixo. No Brasil, não foi diferente, porém aqui preocupa-se apenas em descartar e não em que enfim dar a ele. Atualmente, vive-se uma séria problemática nacional em torno do lixo e resolvê-la é um desafio de ordem política e social. Núcleo 1 e Núcleo 2. D1, Desenvolvimento 1. Primeiramente, é impossível abordar a temática do descarte sem mencionar a ineficiência administrativa municipal. As prefeituras estão cada vez mais alheias à responsabilidade de reverter a problemática. Prova disso se tem nos anacrônicos lixões a céu aberto, ainda tão presentes na realidade nacional, e na amputada ou inexistente coleta seletiva. Segundo estudos da Abrelp, mais de 40% do lixo brasileiro recebe um descarte indevido. Para piorar, as consequências vão além dos danos ambientais, poluição do solo e da água, chegando à saúde humana, que fica exposta a inúmeras patologias potencializadas pelo acúmulo e descarte indevido do lixo. D2. Vale ressaltar também que o lixo no Brasil é uma problemática social e cultural. Ponto. Afirmação. Mário Sérgio Cortella, professor e intelectual brasileiro, afirma que no país há uma cidadania obscena, ou seja, uma sociedade que muito fala e pouco faz. Assim, é de conhecimento social que o fim incorreto dado ao lixo pode gerar terríveis consequências. Porém, nada é feito para abandonar uma postura passiva e tornar-se um sujeito ativo no contexto de mudança de costumes.
Somado a isso, é notório que vive-se em uma geração do descarte, advinda da era da obsolescência programada e dos produtos descartáveis. Ou seja, concluindo, não há uma cultura do poupar e reduzir, apenas pesados estímulos sociais para adquirir e descartar sempre mais. Agora vamos para a proposta de intervenção. Dessarte urge que as esferas administrativas municipais elaborem um planejamento estratégico para pôr fim aos lixões. Porém, só isso não basta. É preciso também que as prefeituras criem ou fortaleçam sistemas da coleta seletiva e, por meio de incentivos fiscais, colaborem para a proliferação de empresas de reciclagem. Dessa forma, saúde e meio ambiente ficam mais resguardados. De outro modo, é de essencial importância que a sociedade mude seus hábitos anacrônicos. Pequenas ações como contribuir com a separação e preparo dos lixos para a coleta seletiva, incentivar e fiscalizar vizinhos e familiares para que façam o mesmo, contribuem para amenizar a problemática. Por fim, uma educação ambiental e cidadã deve ser estimulada pela família, pois abandonar as obsolescências e inconsciências e adotar a política dos 3 R's, reduzir, reciclar e reutilizar, é um grande passo para a resolução. Quero lembrar vocês que aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os outros links de um montão de vídeos relacionados a esse conteúdo aqui, o conteúdo escolar, dicas pro Enem, dicas de como estudar. Você já sabe que se você gostou, você vai deixar um joinha aqui e vai compartilhar com seus amigos. Dividir conhecimento e conteúdo é sempre maravilhoso. Muito obrigada e até o próximo vídeo do Diário de Estudante.